Bom dia, senhores. Meu nome é Bruno Gomitz, sou professor de Física e nós vamos hoje dar continuidade ao curso de transmissão de calor. Então, vamos começar a falar agora sobre a irradiação térmica. Mas para falar sobre isso, a gente tem que entender o que acontece, então, com a energia radiante ou a iluminação de um sistema, por exemplo. A irradiação ela é, na verdade, uma emissão de calor via onda. Sempre que um objeto ele é iluminado, ele vai perceber ou permitir que essa luz incidente sobre ele interaja com ele devido às suas condições. Então você vai ter a radiação incidente. Quando ela encontrar esse corpo, obrigatoriamente uma parcela dessa radiação ela é refletida, uma parcela é por ele absorvida e pode ser que haja uma quantidade ou uma parcela sendo transmitida se ele permitir essa passagem de radiação. Então, de toda a radiação incidente, uma fração é refletida, uma fração é absorvida e uma fração é transmitida através do nosso objeto. Nós chamamos isso de poderes ou capacidades. Então, o objeto ele vai ter poder ou a capacidade da absorvidade, da refletividade ou da transmissividade. O que significa isso então? Quanto mais absorvedor for o nosso objeto, menos ele reflete, menos ele transmite. O que seria um objeto transmissor? O vidro, por exemplo. O vidro não é transparente? Muita da radiação incidente é capaz de atravessá-lo. Então ele tem uma alta transmissividade, uma baixa reflexividade e uma baixa absorvidade. Enquanto nós, por exemplo, não somos transparentes para a luz. O que significa isso? Nós temos transmissividade para a luz zero. Então nós vamos refletir muito, tanto é que você pode me ver, né? Você está me olhando aqui, eu estou refletindo luz para você, que está sendo captada pela câmera, que está chegando até você, e essa luz também está aquecendo o meu ambiente. Por isso tem que ficar aqui com o ar-condicionado ligado, porque essa quantidade inteira de luz também está me aquecendo. Então eu tenho uma alta absorvidade e uma alta refletividade. Então cada elemento, cada corpo vai interagir de maneira diferente na quantidade de energia que ele vai receber. Então normalmente os objetos eles podem transmitir, refletir ou absorver a radiação. Se ele tiver uma parcelazinha de cada uma delas, a soma de todas essas proporções vai me dar 100% da radiação, que foi toda a radiação incidente. Então a absorvidade é a parcela da radiação absorvida em relação à total, a refletividade, a parcela da refletida em relação à total, e a transmissividade é a parcela do que foi transmitido em relação ao incidente. Deixa eu dar um exemplo aqui para ficar claro. A luz visível, ela bate em mim, reflete, você me vê. Mas, por exemplo, se eu quebrasse um braço e fosse ao médico, ele não ia pedir uma radiografia, ou seja, eu seria irradiado por raio-x, no qual o raio-x ia ser transmitido por mim, ou seja, ele ia atravessar a minha carne, ele ia ser absorvido, uma parcela dele, por isso que o raio-x ele é cancerígeno, ele é absorvido e pode gerar mutações, e ele é um pouco refletido, mas é uma grande parcela dele é absorvido e transmitido. Mas e o nosso osso, que ele aparece visível na chapa? O nosso osso ele tem transmissividade zero para o raio-x. Então ele mantém a chapa branca, então ele vai refletir e absorver o raio-x. Então aquela zona escura da imagem é que foi queimada pela radiação incidente, pelo raio-x. Então a nossa carne e o ambiente em volta vai permitir a passagem do raio-x e uma absorção. Enquanto que o nosso osso ele vai refletir, deixando a parte branca, o que é analisada pelo médico, e vai também gerar uma absorçãozinha aí que pode gerar alterações e câncer, né? Por isso que a gente nunca deve deixar zonas que não são importantes sofrerem a absorção de radiação do raio-x, por isso aquela roupa de chumbo cobrindo as partes que não devem ser iluminadas, e eu não posso também fazer raio-x a todo momento, porque eu tenho sempre uma dose de absorção de radiação. Tudo bem? Então sempre que a radiação ela encontra um corpo, uma fração é absorvida, uma fração é refletida e uma fração é transmitida. Mas nós vamos nos concentrar para essa aula de radiação térmica apenas na fração que é absorvida. Então a gente vai lidar agora com a capacidade de emissão de energia dos corpos, ou mais especificamente a lei de Stefan Boltzmann. Então a lei de Stefan Boltzmann mostra a capacidade que um sistema tem de emitir radiação. Então a emissão ela está associada à absorvidade de um sistema.
ela é igual à nossa emissividade. O que significa isso? Eu só consigo emitir se eu absorver energia de alguma forma. Então todo objeto que absorve energia, seja por uma fonte térmica mesmo, por uma chama, ou por irradiação solar, ou de alguma outra forma por receber energia por contato de uma fonte quente, ao absorver energia, ele vai emitir radiação para o ambiente. Então a intensidade dessa radiação emitida pela temperatura é que está associada à lei de Stefan Boltzmann. Então esse gráficozinho aqui, ó, mostra a emissão de radiação dada a temperatura. Nós temos aqui, por exemplo, o pico de emissão do Sol. Então o nosso Sol, ó, ele emite radiação nessa frequência dada a temperatura da superfície solar, que é em torno de 5.800, 6.000 Kelvin. Então, dada a sua temperatura, ele é capaz de emitir radiação para o ambiente. Então a emissão está muito ligada à capacidade que um corpo tem de absorver. Então para isso a gente vai ficar preso a alguns conceitos que você já viu lá da parte de radiação, de energia. Então a potência que um sistema consegue produzir está ligado à energia que ele vai ter, né, ou a energia que ele vai emitir num certo intervalo de tempo. Então a intensidade dessa radiação pela lei de Stefan Boltzmann é a potência, ou seja, a quantidade de energia que ele emite no tempo por unidade de área. O que significa então? Se eu estiver perto da minha fonte de energia, eu tenho uma intensidade. À medida que eu vou me afastando da fonte, a intensidade dessa radiação emitida vai cair sempre com a área. Ou seja, se eu tenho um I, a intensidade vai cair por 4, por 9, sempre pelo quadrado da distância em relação à fonte. Então, as intensidades ou interações à distância na física são sempre leis do inverso do quadrado. Se eu pudesse entender qual a área a partir desse gráfico aqui, ó, ou qual a quantidade de energia emitida, então essa energia emitida ela é proporcional à capacidade que o meu corpo tem de emitir ou a sua absorvidade da radiação que ele absorveu, a área que está disponível aqui, ó, a área que está disponível para que ele emita a radiação, o tempo, obviamente, no qual ele está absorvendo energia, a constante de Stefan Boltzmann, que vai me dizer qual é a taxa de emissão na minha potência pela área, pela quarta potência da temperatura, e a quarta potência da temperatura. Então, com isso eu consigo ver como é que o meu corpo consegue emitir radiação. Então, a intensidade dessa energia emitida, ela é proporcional à emissividade, ó, que está ligada à absorvidade do sistema, a nossa emissividade. Eu tenho aqui, ó, a constante de Stefan Boltzmann, que proporciona que a emissão de meu sistema é proporcional à quarta potência da temperatura. Então quer dizer que a intensidade da energia emitida depende da quarta potência da temperatura e depende de como o meu corpo é capaz de emitir radiação. Lembra, quanto mais ele absorve, mais ele é capaz de emitir. Aqui eu tenho uma ligação um pouco maior com a física moderna, mas eu não posso falar sobre a emissão de radiação, sobre o efeito da irradiação térmica, sem que você entenda o quanto de energia o meu corpo é capaz de emitir. Então, a intensidade dessa radiação emitida é proporcional a como ele é capaz de emitir radiação, a relação de proporção dessa emissão, que é a constante Stefan Boltzmann, e a quarta potência da temperatura. Então eu tenho aqui todas as relações possíveis da intensidade da radiação emitida, da potência dessa radiação e a quantidade de energia que vai ser efetivamente emitida. Então é essa energia, por exemplo, pessoal, que pode ser convertida em calor sensível quando absorvida. É ela que vai me dar, por exemplo, o quanto que um corpo, em contato com essa quantidade de energia sendo emitida, você vai sentir esse aquecimento. É da mesma forma que você pode ficar próximo a uma fogueira. Se você colocar a mão em cima da fogueira, ela vai receber o que? O ar quente subindo além da irradiação. Agora, se você colocar a mão ao lado da fogueira, você não tem convecção vindo até você. Você não tem condução, porque não tem nada metálico ou sólido entre você e a chama. Você vai ver uma emissão de radiação. Então a energia vai ser emitida via onda em direção à sua mão,
a sua mão tem uma massa, tem um calor específico e ao receber essa energia vai sofrer aquecimento. Então a energia que a sua mão vai receber nas proximidades de uma fogueira vai depender da capacidade de emissão do fogo, da área que essa fogueira ocupa. Você pode ver que uma fogueira muito maior, com uma área maior, emite muito mais radiação. Vai depender, obviamente, do tempo que você estiver ali recebendo radiação. Quanto mais tempo, mais energia. A constante de Stefan Boltzmann que proporciona essa relação com a quarta potência da temperatura da chama. Então você vai ter uma emissão de energia proporcional a essas relações. Então a intensidade é assim e a potência que ela consegue emitir está associada. O que nós chamamos de potência líquida é o saldo. Num dia frio, por exemplo. Num dia frio, nós temos a temperatura ambiente e a nossa temperatura. Como a nossa temperatura é maior que a temperatura ambiente, a gente acaba perdendo energia para o meio. Então a gente sente frio. Se a temperatura ambiente fosse muito maior do que a nossa, nós absorveríamos mais energia do que nós estamos emitindo. Sabe aquele dia que você vai num calor de 40 graus, por exemplo, temperatura externa de 40, 41 graus, e você se sente sufocado? Está muito quente, é porque a gente agora está recebendo energia do meio ao invés de perder. Até um dia com 26, 27, 28 graus parece quente. Por quê? Porque a nossa potência líquida diminui. Mesmo a gente perdendo energia para o meio, a taxa com que a gente perde essa energia é menor. Então a potência líquida marca exatamente qual a taxa de absorção ou perda de energia entre duas regiões de temperaturas diferentes. Não dá para a gente conversar com você sobre radiação térmica sem falar um pouquinho sobre corpo negro. Então o corpo negro foi idealizado por Planck. E o que na verdade é um corpo negro? Um corpo negro, pessoal, ele não é da cor preta, tá bom? Então um corpo negro ele só é um absorvedor ideal. O que significa isso? A absorção dele é 100%. O que significa ser 100%? Toda a energia que incide nele, ele absorve e, por consequente, toda a energia que ele emite nasce da absorção. Então um corpo negro tem emissão puramente térmica. Então o que é um corpo negro? Ele na verdade é uma caixa com um buraco. Então o orifício é o corpo negro. Toda a radiação que entra no buraco entra na caixa e toda a radiação que sai da caixa tem que sair pelo buraco também. Então imagina uma caixa de isopor isolante com um buraquinho e você coloque lá dentro uma fonte térmica, sei lá, carvão quente. Todo o calor que vai sair por esse buraco veio do objeto aquecido ali. Ou então eu posso esperar ele absorver energia e ao absorver energia começar a emitir depois que ele aquecer. Então o legal de um corpo negro é que toda a energia analisada por aqui é puramente via aquecimento. Então, primeira coisa, um corpo negro ele não reflete radiação, a emissão é essencialmente térmica e ele só vai emitir na faixa do visível se lá dentro tiver a 900 Kelvin. Qualquer coisa abaixo disso vai emitir radiação em outras frequências em maior concentração no infravermelho. Então um corpo negro é um bom experimento para você entender a radiação. O legal é que para o corpo negro eu posso alterar as equações do que nós vimos anteriormente. Todas as relações estavam associadas à capacidade de emissão do meu sistema, nossa emissividade aqui, o que não acontece agora quando eu falo do corpo negro. Por quê? Porque no corpo negro a emissividade é igual a 1. O que significa isso? Toda a energia que ele absorve, ele vai emitir. Então eu posso dizer que a energia que ele emite depende da área do nosso corpo negro. Nós temos aqui o tempo em que ele está emitindo radiação. Quanto mais tempo, mais energia, obviamente, ele emite. E ele é proporcional à quarta potência da temperatura do nosso corpo negro. Dessa mesma forma, eu posso tratar qual a potência que ele é capaz de emitir. Potência seria energia sobre tempo, passa o tempo dividindo. E como a potência sobre a área é igual à intensidade, se eu passar a área dividindo, eu consigo ver a intensidade da radiação que ele emite.
Por que eu estou falando de corpo negro então? Muitas questões, quando tratam de radiação térmica, elas tratam o corpo humano, ele é associado como um corpo negro. Então, muitas vezes, a gente vai precisar das ideias da intensidade de emissão de radiação de um corpo negro quando tratar da emissão de radiação do corpo humano. Então lembra disso, a irradiação acontece pela transmissão de ondas na faixa do infravermelho. Então toda a emissão de radiação de ondas de calor acontecem efetivamente porque os corpos absorvem energia, as moléculas ao absorverem vibram e essa vibração molecular no aquecimento começa a se mover. Lembra das suas aulas de elétrica? Toda vez que uma carga elétrica se move, ela emite radiação. A frequência da emissão de radiação depende efetivamente da frequência de oscilação dessa carga. Aí você imagina, se a molécula absorve energia e vibra e ela possui cargas elétricas, quando a molécula vibra, essas cargas vibram. E essas cargas, ao vibrarem, começam a emitir radiação proporcional à frequência de oscilação delas, que é a frequência da onda de calor. Então, quando ela vibra por aquecimento a baixas temperaturas, ou seja, abaixo de 900 Kelvin, ela sempre vai emitir radiação dentro dessa faixa. Até aqui tranquilo? Então, vamos seguindo e vamos entender um pouquinho de como a irradiação vai aparecer no nosso dia a dia. Vamos lá. Então, uma aplicação direta da ideia da irradiação térmica é o que nós chamamos de efeito estufa. Então vamos tentar entender o que é um efeito estufa do ponto de vista de verdade de uma estufa. Então o que é uma estufa? Uma estufa é uma estrutura normalmente em países ricos, né, em filmes de vidro, e você vê andando pelo Brasil em viagens aqui, plantação de morango, próximo a Braslândia ou em algumas regiões, em que eles fazem estufa com plástico. Por que o plástico? Porque o plástico é uma opção mais barata e que tem ali uma certa efetividade em relação a essa ideia. Por quê? Tanto o plástico transparente quanto o vidro, ele vai permitir que a radiação solar entre dentro da estufa. Quando essa luz solar entrar na estufa, todos os objetos que estão aqui dentro vão absorver a radiação, suas moléculas vão vibrar, e essas moléculas, ao vibrarem, vão começar a emitir infravermelho. O que significa isso? Elas vão emitir radiação na frequência do infravermelho. Então, só que o vidro tem uma característica interessante. O vidro ele é opaco ao infravermelho. O que significa isso? O vidro ele vai refletir a radiação infravermelha. Então você vai ver aqui ó, o infravermelho sendo emitido por essas árvores, tentando sair, elas batem no vidro e retomam a situação original. Então elas voltam para dentro do vidro. Sabe aquele momento em que você está de carro, com seus pais, por exemplo, você vai para algum lugar e deixa o carro no sol? Aí dentro do carro é tudo preto. O banco é preto normalmente, o estofado é preto, o volante é preto, tudo é preto dentro do carro. Então a absorção do preto é muito alta. Então ele vai absorver muita radiação que está passando pelo vidro. Só que como ele absorve muita radiação, suas moléculas vão vibrar. E as suas moléculas ao vibrarem vão começar a emitir infravermelho. Qual o grande problema? Em volta do carro, ou seja, na porta, no para-brisa, à frente e atrás, você tem vidro. E o vidro ele vai refletir o calor para dentro do carro novamente. Então você vai ter dentro do carro uma estufa. Então você acaba aumentando a temperatura dentro da região do carro. Por quê? Porque o vidro ele é transparente à luz solar, mas é opaco para o calor. Então tanto o calor que está sendo emitido pelo sol não atravessa o vidro para dentro do carro, quanto o calor emitido pelo próprio carro por absorção da luz visível e de outras faixas de frequência faz com que as moléculas vibrem e não conseguem sair do carro. Então esse impedimento da saída do calor faz com que aquela região dentro do carro ou dentro da estufa seja de maior temperatura. Então o efeito estufa é um aumento na temperatura pela blindagem da saída do calor. Aí você tenta aplicar isso na nossa atmosfera. Imagina que nós tenhamos aqui ó, a nossa atmosfera e nós temos o que nós chamamos de gases estufa aqui. Ó, né? Então vamos colocar aqui os nossos gases estufa, deixa eu pintar de preto aqui. Então o que os nossos gases estufas fazem? O gás estufa, por exemplo, quem já foi em São Paulo meio-dia, que cor é o céu em São Paulo meio-dia?
azul, bonitinho, você não vê o sol? O que significa então? A luz solar, ela consegue atravessar os gases estufa e encontram a crosta terrestre. Vai fazer com que a crosta aqueça e emita radiação. Olha que interessante então, ao emitir radiação no infravermelho, somado com o calor produzido já pelas fábricas, pelas pessoas, pelos carros, pela vida mesmo humana naquela região, o gás estufa ele é opaco para o calor. Então a luz ela vai entrar, refletir e sair normalmente. O grande problema é que como o mundo ele é escuro, a taxa de absorção é alta, ou seja, uma emissão também alta acontece. Somada à emissão do próprio calor do ambiente, vai fazer com que ele, ao alcançar o gás estufa, seja refletido de volta para a camada interna, para a crosta terrestre. O que vai acontecer aqui? Um aumento na temperatura média dessa região. Então o efeito estufa faz com que a temperatura da Terra aumente, porque não é possível que você faça o quê? Que você tenha uma emissão do calor para o espaço. Então essas ondas infravermelhas, pelo gás estufa, fica contido na crosta como acontece numa estufa de vidro, no qual o calor não consegue sair. Então é como se a gente tivesse, com os gases estufa, colocado a Terra numa redoma de vidro gigante. Aí você pode pensar o seguinte, Bruno, por que o Ártico, então, ele é iluminado 4 meses e não derrete? A resposta é simples, porque a neve é branca. E uma vez o Greenpeace, numa nota, eles associaram que uma das possibilidades para que a gente possa reduzir o efeito estufa, já que não consegue reduzir a emissão de radiação, seria pintar a superfície de todas as casas e de todos os prédios de branco. Agora imagina a alta taxa de reflexão. Como é que as aves, os insetos e as aeronaves, helicóptero, avião, iam conseguir se localizar, sendo que eles ficariam praticamente cegos, porque a taxa de emissão de radiação seria baixa, mas a reflexão altíssima. Para quem já foi, por exemplo, esquiar ou já foi em locais que tem neve, é indicado que você use óculos escuro pela alta taxa de reflexão do branco. Então, o correto seria, na verdade, reduzir a taxa de emissão de poluentes, para que você diminuísse essa capacidade de reflexão na atmosfera, fazendo com que esse calor emitido pela crosta do planeta pudesse ser, enfim, emanado para fora do planeta, para o espaço, reduzindo a temperatura média da superfície da Terra. Olha só, para a gente finalizar essa ideia de transmissão de calor, a gente vai falar sobre o vaso de Dewar ou a garrafa térmica. Um vaso de Dewar ou uma garrafa térmica nada mais é do que uma estrutura pensada para tentar conter todas as formas possíveis de perda de calor ou de ganho de calor de um líquido colocado no interior da garrafa. Então ele foi pensado com uma tampa, com paredes espelhadas e com vácuo entre a parede interna e a parede externa da garrafa. Qual é a ideia da garrafa térmica então ou do vaso de Dewar? A tampa ela vai reduzir a convecção térmica. O que significa isso? Mesmo que eu tenha aqui o calor, o ar quente subindo, ele não vai ter para onde ir, mantendo o ar quente nessa região, diminuindo as perdas então por convecção. As paredes espelhadas, e olha o próprio nome diz espelho ou vidro, como ele é opaco à irradiação, a onda de calor, o infravermelho, que vai sair aqui, ele vai colidir com o vidro, né? O calor está vindo aqui, ele vai colidir com o vidro e retornar de volta para a região interna. Então essa parede espelhada, ela vai refletir o infravermelho. O infravermelho. E nós temos aqui as paredes de vácuo para tentar bloquear a condução. Por quê? Porque lembra que a energia por colisão, ela vai acontecer com colisão molécula a molécula? Uma molécula vai bater na outra, vai vibrar, vai transmitir a vibração e essa vibração vai sendo transmitida uma a uma. Como eu tenho então vácuo e não tenho moléculas entre elas, o que vai acontecer? Eu não terei como a energia ser transferida de um elemento para o outro. Então eu consigo, com uma garrafa teórica, né, de térmico ou um vidro de Dewar, você vai ter a impossibilidade das 3 formas de transmissão de calor.
Mas vale lembrar que nós conversamos na aula de condução que não existe isolamento perfeito. Essa tampa, ela não veda de forma perfeita, então vai ter vazamento sim, mesmo que em baixa quantidade. Essas paredes, embora sejam espelhadas, elas não são perfeitamente refletoras, vai haver transmissão por irradiação, e o vácuo não é perfeito, ela precisa estar ancorada em algum lugar, então vai haver transmissão de energia por colisão sim. O que vai acontecer aqui é o ΔT. Você vai ter um ΔT muito alto. Então você vai aumentar muito o tempo para que o calor flua de dentro da garrafa para fora ou de fora da garrafa para dentro. Então você vai fazer com que o sistema se mantenha na temperatura na qual ele está, né? Tá aqui, ó, nosso sisteminha. Você vai ter ele mantendo a sua temperatura por mais tempo. Então ela vai não bloquear, mas ela vai isolar da melhor forma possível o ambiente interno. Tudo bem, meus queridos? Fiquem tranquilos, nós vamos agora dar andamento ao curso de vocês. Então, revisa o vídeo de condução, junta com esse, dê uma olhada, entre no Instagram, tire as suas dúvidas, cadastre aí, dê um, como é que o pessoal fala, né? Dê um like, se inscreve no vídeo, inscreve no canal, para que a gente possa ficar postando uma quantidade maior aí de exercícios. Basta que você procure no YouTube por Prof. Gomitz, tanto no YouTube quanto no Instagram, porque assim eu consigo vincular esse canal e continuar mandando arquivos. E participem, tirem dúvidas ou nos comentários ou no Instagram. Eu estarei disponível para ajudá-los, meus queridos. Muito obrigado, tchau para todos e até!